Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Quem é novo no canal, seja bem-vindos. Este canal aqui é a segunda, essa aula aqui é a nossa segunda aula da playlist de teologia. Quero deixar aqui bem claro para vocês que a intenção aqui não é impor os meus conhecimentos, não é induzir, né, ninguém a nada. A minha intenção aqui é trazer conhecimentos para vocês próprios conseguir formar o entendimento necessário que condiz com as suas necessidades, porque cada um de nós tem uma necessidade. Então, pessoas que frequentam a Igreja Católica, ali contém as necessidades que tá bom para ela, que faz parte do que ela precisa internamente. Quem está lá na religião evangélica, a mesma coisa, na espírita, a mesma coisa. Em todos os lugares sabemos que tem Deus, como também tem as sombras, né? Eu acho que isso já ficou bem claro. E a intenção aqui é mostrar para vocês um amplo conhecimento sobre teologia, porque geralmente a gente só conhece o que as igrejas impõem para a gente. Então, se a gente frequenta a católica, é o que a igreja católica colocou para a gente. Se frequenta a igreja evangélica, é o que a igreja evangélica colocou para a gente. Mas hoje nós temos diversos estudiosos, diversas culturas. Tá tudo aqui porque hoje nós temos a internet. Antigamente nós não tínhamos a internet, não tínhamos o acesso à informação, e hoje nós temos o acesso à informação ampla. E Jesus, eu estou sempre repetindo essa frase, vou sempre repetir essa frase, é a frase que eu mais amo. E Jesus falou para todos nós que o conhecimento nos libertará. Então, através desse conhecimento, nessa escola, seja ela na playlist de teologia ou na playlist de doenças, né, que é a psicossomática, ou seja, na playlist do conhecimento geral quântico, metafísica. Então, todas essas playlists vão trazer pessoas que passaram a vida se dedicando e estudando para trazer através da internet o conhecimento. Então, o que acontece com nós geralmente? Eu, por exemplo, eu trabalho com cachorro. Então, eu só vejo coisas que têm a ver com cachorro, né? É uma coisa automática nossa. Então, o meu interesse é coisas que têm a ver com cachorro. Então, eu estou sempre fazendo pesquisa, sempre assistindo vídeo, me aprofundando naquele conhecimento, porque faz parte da minha rotina diária e faz parte das minhas responsabilidades, né? Onde eu ganho o meu ganha-pão, onde a gente sobrevive. Então a gente está sempre procurando aquilo ali. E a gente se fecha sem querer, sem perceber, para algumas verdades que são necessárias para a gente, que foi o que Jesus quis dizer, né?
a gente se fecha para certas verdades. Tem uma razão, né, dessa limitação nossa, tá? É tudo uma manipulação. A gente acha que é inconsciente, a gente acha que é só uma rotina nossa, mas não é. Se vocês estudarem a primeira playlist, que é de metafísica e de quântica, vocês vão entender que nós o tempo todo somos manipulados e não sabemos e não percebemos. A gente acha que está tudo certo, que a vida de todo mundo é aquilo ali, mas não é. Então, quem estuda sabe que não é. E os que estudam eu vou trazer aqui nesse canal, né? Nas playlists. E essas pessoas que eu vou trazer aqui são pessoas que já se libertaram dessa manipulação humana, tá? Então eles estão aqui, eles estão no canal deles, cada um no seu tema, mostrando, levando conhecimento. Então a minha intenção de trazer vários canais para cá é esse, que cada um deles se especializou em um tema. E uma coisa tem a ver com outra. Então quem estudar vai perceber que nada é rotina, que nada é por acaso, que a gente vive dentro de uma manipulação humana que a gente não percebe e por isso que as pessoas estão tão doentes em todos os setores da vida delas e também elas não conseguem prosperar, elas têm sofrimentos, elas têm doenças e tudo isso são os motivos das pessoas estar sendo manipuladas, tá? Então vamos estudar, vocês vão entender o que eu estou falando só depois dos estudos. A gente ainda está na primeira série, tá? Ainda tem segunda série, terceira série, né? Ainda a gente está no fundamental, tá bom? Então a gente vai estudando e a gente vai começando a abrir a nossa mente para novos conhecimentos. Vou deixar aqui também bem claro que quando a gente está falando aqui de teologia, é óbvio que eu não vou agradar eu não vou agradar a todos, tá bom? Vamos colocar assim, eu não vou agradar a todos. Por quê? Porque quem é evangélico não acredita em certas coisas. Quem é católico não aceita certas coisas. Quem é espírita não aceita certas coisas. Então, aqui nós vamos trazer, eu quero deixar bem claro que aqui a gente vai trazer vários leques de estudo, de conhecimento. O que servir para você, ótimo, guarda para você, né? Guarda, estuda, vai melhorando, né? Vai se conectando, Deus vai falando, vai mostrando a verdade para você. Se você realmente quiser a verdade, é só você pedir para Deus que Ele tá te ouvindo e Ele vai te mandar a resposta, tá? Agora, para isso precisa ter essa abertura com Deus, tá? E é claro que aqui, ó, nesse vídeo mesmo, eu vou falar sobre muitos pontos aqui. Esse estudioso, ele acredita em reencarnação. E nós sabemos que não é todo mundo que acredita em reencarnação. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque a gente não precisa ter a verdade dele, a gente precisa estudar, a gente precisa ter o conhecimento. É o conhecimento que ele está trazendo. Depois a gente vai estudar outros conhecimentos e a gente vai vendo, absorvendo o que for útil para cada um de nós, tá? Não é simplesmente sair condenando, julgando, desligar, não assistir. Quem está perdendo sou eu? Eu não. Eu já saí da Matrix. Essas pessoas que estão aqui nesse canal também não. Elas também já saíram da Matrix. Será que você já saiu da Matrix? Como que está a sua vida? Sua vida financeira está belezinha? Seus relacionamentos está perfeito? E a sua saúde? Como que tá? Ou das pessoas que você conhece? Então, eu acho que é uma coisa assim gratuita estudar, né? Tanto eles estão se dedicando a trazer o conhecimento no canal deles, quanto eu estou trazendo os melhores vídeos e melhores ensinamentos para dar para vocês gratuitamente, tá bom? Então eu acho que vale a pena, porque é gratuito, vocês não estão perdendo nada, né? E aliás, vocês estão ganhando, porque quando vocês saírem da Matrix, vocês vão entender o que cada vídeo daqui falou, entendeu?
Então deixa o julgamento de lado, deixa o ego não dominar, tá bom? Eu entendo, cada um teve os seus conhecimentos, apesar de que a gente tem que parar para pensar que é o seguinte: quando a gente vai numa igreja católica, a verdade é de quem? A verdade é dos padres que estão trazendo a verdade. E aí você vai e absorve ela e guarda para você aquela verdade, não é? Então, você não estudou para saber se aquilo ali é verdade, né? A mesma coisa na evangélica. Vai lá na igreja evangélica, o pastor lá na frente fala tudo que ele tem como visão dele. E cada um daqueles servos ali vai tomar a visão do pastor para si. Alguém foi estudar para ver se é aquilo ali mesmo? Por que cada um daquele trecho da Bíblia está ali? O que cada significado? Ou a gente só vai ouvindo e perguntando para o pastor e ele vai dando a opinião dele? Não é? Então aqui eu estou trazendo uma nova oportunidade para vocês estudarem, para vocês terem o conhecimento de outros lugares, de outras culturas, e formar a verdade absoluta de vocês, porque eu formei a minha. E cada um desses vídeos que eu trouxe aqui formaram a deles. E cada um de nós nos libertamos. Mas muita gente que vai assistir esses vídeos meus aqui não se libertou, entendeu? Então é por isso que eu estou trazendo esse canal. Então aproveite a oportunidade. Tenho certeza que daqui a um tempo vocês vão entender tudo isso, vão melhorar a qualidade de vida de vocês em todos os sentidos, tá? Financeiro, relacionamentos, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse canal aqui é o canal Paranormal. É um canal assim que eu super indico. Tem muita coisa boa. Claro que a gente tem que saber selecionar o que é bom, o que não é, né? Porque não é porque o canal é bom que todos os entrevistados vai nos agradar, não é? Ou vai trazer informações que a gente precisa, né? Apesar de que eu assisto a maioria e sempre ganho algum conhecimento, tá? Então já tá no meu sangue ser assim. Eu assisto tudo e tudo eu ganho conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Aqui quem está sendo entrevistado hoje é o Marcelo Coutrini. Ele acredita em reencarnação, então vai ter uns trechos que ele vai falar sobre isso. E tá tudo bem, ninguém precisa tomar essa verdade para si, né? É apenas estudar, perceber, ver o que ele vai trazer de conteúdo, porque ele vai trazer muita informação importante aqui, tá? Mas claro que nem todos vão absorver, né? Já sabemos disso. Jesus, quando ele veio, ele já sabia que ele não ia levar nem 10% da população com ele, não é? Então, a minha parte eu estou fazendo, cada um desses canais está fazendo, e eu espero muito, muito que cada um faça a sua parte, que era o simples estudar, e o conhecimento vai vos libertar, tá bom? E é sempre legal, né, falar de Jesus, que é o tema máximo aqui, mas antes, meu querido Cotrim, eu não vou nem perguntar o seu currículo, porque o seu currículo você já é muito conhecido, faz isso há mais de 35 anos, vamos para estatísticas do Cotrim, para você firmar ali toda com propriedade que você vem fazendo nessa sua vida muito incrível. Primeiramente agradeço a Lei e Guru o convite aqui ao Paranormal, é um prazer sempre expandir a sabedoria, conhecimento, especialmente sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, cara, que as pessoas não conhecem a essência do passado, da origem, da raiz, porque muita coisa foi deturpada na história. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar num tema que eu fico muito gratificado em poder falar sobre e agradeço a oportunidade. Eu, como você bem disse, são mais de 35 anos que eu já atuo como professor. Sou um buscador desde criança, né? E desses mais de 35 anos já passaram por mim mais de 60 mil alunos. Não sei quantificar as milhões de pessoas, porque eu fiz 30 anos de rádio, né? E depois, nesses mais de 10 anos atuando na internet, atualmente crescendo bastante na internet, então é muita gente impactada aí com o trabalho. E estou muito feliz hoje de realizar também o meu podcast, o Ecotrincast, que acontece ao meio-dia, de segunda a sexta, 5 dias na semana. Então,
procuro ali expandir luz para as pessoas. Tem também um centro de assistência espiritualista chamado Caminho dos Essênios. Toda quinta-noite fazemos online um trabalho assistencial muito bonito. A minha escola é o Espaço Entre Vidas. Lancei 4 livros já, né? Tenho muitos mais para lançar, que foi um dos projetos que eu comecei a executar mais recentemente, mas tem um material aí para umas dezenas de livros. Então é isso, são mais de 55 cursos, mais de 65 workshops. Então é bastante conteúdo aí. Eu sempre procurei associar filosofia, psicologia, metafísica, ocultismo, sempre um olhar amplo, né? Isso me permitiu trabalhar com todos os temas possíveis, né? Sou terapeuta também, então tenho muitos temas ligados à cura emocional, cura da criança interior, relacionamentos amorosos. Tem uma parte terapêutica muito forte do meu trabalho também, além da área da espiritualidade e da metafísica da prosperidade, né? Onde falo sobre lei da atração, num sentido mais profundo. Perfeito, belíssima apresentação, estatísticas incríveis sempre. Vamos lá, meu querido Sherminator, você que está borbulhando para perguntar. Tá, a primeira pergunta, que é clássica e básica para a gente se situar, seria: quem é Jesus e o que é a energia crística, a consciência crística? Ok. O que são essas consciências que se unem na Terra? Vamos lá, legal esclarecer. Jesus Cristo, vamos falar de Jesus Nazareno e Cristo, porque existem 2 etapas da missão de Jesus. Jesus Nazareno, ele nasceu numa comunidade essênia chamada de comunidade nazarita, ele é um nazireu ou um nazarita. Ou seja, ele faz parte de uma comunidade essênia que tinha determinados hábitos. Por exemplo, existiam essênios que eram radicais celibatários. Não era o caso dele. Ele fazia parte de uma comunidade mais flexível, onde as pessoas se casavam, tinham famílias. E eles eram colocados como essênios nazireus ou nazaritas. Jesus nasce nessa comunidade, onde Maria, mãe de Jesus, também nasceu. Ela era essênia também. José não. José vem da tribo, ele é um descendente da tribo de Davi. Tinha uma importância muito grande na sua ascendência. Jesus, de uma certa maneira, pode-se dizer que ele é, em parte de mãe, essênio, em parte de pai, um descendente de Davi, do rei Davi. Jesus, então, vem para a Terra, Ale, como um grande avatar. O que é um avatar? É um enviado pelo plano espiritual superior para alavancar a evolução humana, para acelerar a evolução humana, para dissipar as trevas da Terra, tirar tudo aquilo que rouba a lucidez. E, apesar que isso nunca se faz completamente, mas era uma forma de trazer um pouco mais de luz, né, e lucidez e conexão com uma espiritualidade maior. Então Jesus, ele vem com uma programação, ao que se sabe, os avatares lá no mundo espiritual podem se preparar por 2000 anos ou mais para virem para cá, com um propósito muito claro, com uma missão coletiva, de karma planetário, de karma coletivo. Então Jesus é esse cara, tá? Jesus é um cara que já reencarnou muitas vezes, como todos nós, ele já cometeu erros como todos nós em outras encarnações, mas ele alcançou o domínio sobre a própria consciência. Então se tornou perfeito dentro do parâmetro humano, né? Domínio da mente, das emoções, dos sentimentos, das energias, o domínio dos corpos. Esse é Jesus. Quando você me pergunta o que é a energia crística, a energia crística está ligada a uma dimensão de pureza extrema, onde vivem muitos seres chamados ali de esfera crística. No ocultismo é comum se falar, por exemplo, sobre Shambhala. Shambhala seria uma colônia astral dessa esfera crística, né? Muitos até colocam a informação de que seria ligado a uma 8ª dimensão. Então, na verdade, uma dimensão bastante elevada. 7ª a 8ª dimensão. A esfera angelical pertenceria à 7ª dimensão e a esfera crística, 7ª a 8ª dimensão. Então, a energia crística, ela é uma energia divina pura, na sua pureza. Quando Jesus veio para cá, há um determinado momento no batismo dele, se vocês quiserem, depois eu conto como foi, há um determinado momento que ele se conecta com um ser de evolução ainda maior ali, que era chamado o Cristo Cósmico, ou Lorde Maitreya. Então, nesse momento, ocorre uma conexão entre Jesus Nazareno, que era um cara muitíssimo evoluído, um avatar, com um ser de evolução ainda maior que a dele. E aí, durante os 4 anos seguintes, até o momento da cruz, é como se ele tivesse incorporado desse cara, que é o Cristo Cósmico. Então, eles trabalham em parceria. Ele é lúcido, mas ele é um médium, atuando ali com a sabedoria dele, mas também totalmente imantado pelo Cristo Cósmico. Então, a energia crística é uma energia que existe em nós de uma maneira potencial, mas ainda não transborda ainda em nós, aqui pelo nosso grau de evolução. É a nossa parte pura, perfeita, divina, que o lado humano ainda ofusca, né? Eu gosto de dar o exemplo dos corpos como lentes. A luz crística é pura, mas ela vai atravessando os corpos, mental, emocional, energético, físico. As lentes são distorcidas ou elas são turvas, e elas vão tirando a nitidez do Deus que nós somos. Tá, então, o Jesus... Então, gente, aqui acho que deu para entender, né? Não sei, eu vou tentar colocar aqui. Nós, devido à nossa cultura,
nós achamos que Jesus é o único e é o mais evoluído, né? Então nós temos essa visão porque foi o que ensinaram pra gente. Então todo mundo tem essa visão, menos as pessoas que estudam, tá? Então o que ele fala aqui é sobre os avatares. Eu vou estar colocando outras pessoas aqui, outras entrevistas, vocês vão ouvir mais também sobre avatares, vão entender mais sobre avatares. O que significa avatares? Jesus é um avatar por quê? Porque ele veio com a missão de trazer determinado conhecimento, e ele conseguiu. Platão, Sócrates, da linha da Jung, né, da linha da psicologia, Moisés, tantos outros, né, geralmente, acredito assim que vocês têm um conhecimento de todos os avatares que estão na Bíblia, né? Pedro, João, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas encarnaram aqui com uma missão, né? Então, Jesus teve a missão dela, Sócrates teve a dela, Pedro teve a dele, Moisés teve a dele, todos eles foram avatares. Eles vieram com determinadas missões para deixar aqui o conhecimento, né, para as pessoas, e deu certo todos eles, né? Temos aí muitos nomes. Eu sei que muita gente não acredita em encarnação, reencarnação, mas para quem acredita, ele fala aqui, né, que Jesus reencarnou várias vezes com vários nomes. Não só Jesus, mas Junque, Moisés, Pedro, Paulo, né? E nós, espiritualistas, sabemos muitas dessas encarnações de muitos desses avatares, tá? Mas eu não vou colocar isso, porque isso é uma coisa assim pessoal de cada um, né? Tem gente que não acredita em reencarnação e tá tudo bem, não precisa acreditar. A única coisa que precisa acreditar e precisa é levar o conhecimento para vocês saber que existe outras pessoas que pensam diferente de vocês, né? Só isso, tá tudo bem. Tentar entender o porquê que aquela pessoa está tendo aquela visão ali, né? Aquele tipo de pensamento, né? Sobre a espiritualidade, mas sem colocar o ego na frente, sem os pré-julgamentos, né? Porque só vocês mesmos perdem, né? Só nós. O aluno que não vai para a escola, não vai, os nossos filhos que não quer estudar, que não quer acordar para ir para a escola, quem está se prejudicando? Não é eles? E por que a gente, mais velho, que somos pais hoje, seria diferente, né? Então, só nós mesmos estamos nos prejudicando. Tem que levar o meu conhecimento para vocês e vocês pegar para vocês? Não, não tem. Pode continuar com o de vocês. Apenas estudem e vejam que existem outras culturas e quais são essas culturas. Só isso, né? Então é isso. Ele fala aqui, né, sobre o Avatar e aí quando ele fala, né, a parte que ele fala assim sobre o Cristo, né, que o Cristo também uma visão espiritualista, que na verdade não é espiritualista porque está na Bíblia, né? Porque Jesus disse que todos nós somos Cristos igual a ele. Ele disse, está na Bíblia. Né? Os evangélicos falam isso, os católicos falam isso, não é? Jesus também falou que a sua fé te curou, né? Que está tudo dentro de nós, da nossa fé, do nosso conhecimento, do amor. Ele disse também, e está na Bíblia, que através dele chegará ao Pai, não é? Está na Bíblia. Então, tudo que é falado nos vídeos aqui é tudo que está na Bíblia. Só que é interpretado da maneira que cada um teve como conhecimento
nas escolas que passaram, né? Uns católicos, outros evangélicos, né? Então, eu acho que vale a pena vocês começar a estudar o que vocês não conhecem. Então, são católicos? Vão estudar o que o evangélico estuda. Vão estudar o que o espírita estuda. É católico? Então, vamos, é evangélico? Vamos estudar o que o católico estuda? Vamos estudar o que o espírita estuda? Apenas para adquirir o conhecimento, porque Jesus, que vocês mesmos acreditam, que vocês mesmos lêem a Bíblia, falou que o conhecimento vos libertará, não é? Mas o que acontece com cada um de nós? Os julgamentos, não é? Tá bom, gente? Então, continuando aqui. Nesse vídeo eu tô falando mais, porque o primeiro eu não falei muito, porque o primeiro não falava coisas que as pessoas não saibam, né? E o segundo agora vai falar um pouquinho mais, né? Diferente do que muitos acreditam, então por isso que eu tô toda hora parando o vídeo aqui. Tá bom, gente? Vamos continuar. O Cristo seria essa fusão dessas duas entidades. Então, Jesus, o Nazareno, e o Cristo cósmico. Perfeito. Perfeito. Quando você junta os dois, se torna Jesus o Cristo. Perfeito. Ele é um Jesus turbinado aí por uma força de um ser muito mais evoluído que o próprio Jesus. Porque o processo evolutivo, a ideia é mexer no karma planetário, não numa dimensão só. O trabalho que ele fez é multidimensional. Então você resumiu perfeitamente. Jesus de Nazaré atua até os seus 30 anos, dos 30 aos 33, que compreende uns 4 anos aproximadamente, ele é Jesus o Cristo, e aos 33 ele se desconecta do Cristo cósmico, e aí ele passa a viver uma vida anônima, né? E volta a ser Jesus Nazareno, mas não mais numa missão pública. Ô Marcelo, você falou essênios, aí eu vi aqui no chat o que é um essênio, para todo mundo entender que às vezes passa batido, claro, muita coisa. E aí vai, o que é? Os essênios eram um grupo de judeus que tinham vindo lá do período que os hebreus, né, que são as pessoas que vieram, de onde surgiram os judeus, da comunidade hebraica, dos hebreus. Os hebreus viveram muito tempo junto dos egípcios, né? E os essênios eram um grupo de judeus que tiveram contato com sacerdotes, que tinham conhecimentos avançados, ocultistas, no Antigo Egito. Quando os hebreus saíram dali, os essênios se tornaram um grupo à parte, porque eles já não conseguiam seguir mais o judaísmo à risca. Já que eles eram reencarnacionistas, eles trabalhavam com curas, eram considerados os grandes médicos daquela época. A vida dos essênios era muito voltada, Guru, a atuar na purificação do corpo, então eles tinham técnicas até medicinais, interessantes, que algumas até hoje serviram de estudos para a medicina. Então eles tinham técnicas medicinais de purificação orgânica e também purificação espiritual. Mas eles praticavam viagem astral, eles praticavam domínio bioenergético, se conectavam mediunicamente com seres de outras dimensões. Então eles tinham práticas espirituais que haviam aprendido no Antigo Egito que os judeus, na religião, no judaísmo, não praticavam. Então eles acabaram se isolando de uma certa maneira no Mar Morto, pacificamente, eram muito pacíficos, né? Tinham uma sabedoria muito grande, uma visão mais aberta, digamos assim, da espiritualidade naquele tempo, e não é à toa que Maria, mãe de Jesus, reencarna nesse núcleo, e Jesus também. Era o ambiente melhor possível para que eles tivessem uma mente aberta para outras realidades, né? Tá, e como é que se deu exatamente essa transição de Jesus de Nazaré para Jesus o Cristo? Como que foi essa fusão cósmica que a gente pode considerar? Tem uma passagem lindíssima, Lê. No Rio Jordão, quando Jesus ele passa aquela fase que não se fala dele, da adolescência, juventude, ele viveu em vários locais do mundo. Por exemplo, havia um núcleo essênio no Tibete, ele passou muito tempo no Tibete. E a última passagem dele foi no Egito. Ali ele recebeu auxílio, orientação, passou por iniciações e voltou à Palestina. E ele encontrou o primo dele, João, o Batista, ali no Rio Jordão, né? João era um grande líder essênio, ele também era essênio, mas o João tinha uma postura mais assim, digamos, bravo, condenatório em relação à corrupção do governo de Herodes. E ele provocava bastante o sistema. E ele atacava muito a corrupção que havia no governo e a corrupção que havia também na religião, dentre o Sinédrio, que eram os sacerdotes do Templo de Salomão, o principal núcleo judeu daquele tempo. Quando Jesus chega ali, ele chega diante de João Batista, e essa cena que eu digo que é muito bonita, ele reencontra o primo dele, ele tinha passado a infância junto com o primo, e ele fala para João, olha, eu vim aqui para ser purificado. Aí João fala, você não precisa, falando em palavras mais simples aqui, né? Ele fala, olha, você não precisa disso, você sabe disso, você não precisa passar por esse rito, porque o ritual de João era a purificação através da água do Rio Jordão, a purificação dos karmas negativos, que depois,
na religião foi colocado como pecado, que já é uma ideia religiosa do karma negativo. É uma distorção da ideia de karma negativo para um conceito de um pecado original e não de uma construção pessoal. O karma é uma construção pessoal. Bom, O pecado original, no caso, abarcaria toda a humanidade desde a concepção. perfeito. O pecado original dá uma ideia de que você é um herdeiro desse pecado. Isso não existe. Na verdade, você tem processos kármicos negativos pessoais, que você traz de outras vidas e do astral até, e você precisa entender como isso funciona para poder superar esses karmas negativos e evoluir, crescer. Ou seja, autorresponsabilidade, né? E os essênios tinham essa visão de autorresponsabilidade, coisa que a religião não tinha, o judaísmo não tinha, como depois a Igreja Católica também não. Colocando sempre a ideia de que é necessário um salvador para te tirar do pecado. Como se você não pudesse se salvar das suas próprias ilusões e enganos, né? Bom, Jesus ele chega ali diante de João Batista e ele fala, não, eu quero que se cumpra a profecia, que havia uma profecia sobre aquele momento. E aí, o João, ele fala uma coisa, ele diz assim, eu batizo com a água, mas chegou aquele que batizará com o fogo. O que ele quer dizer com isso? A água era um símbolo de purificação emocional, purificação dos karmas. E o fogo era um símbolo de conexão com a centelha divina, com a esfera crística, com o eu crístico de cada um. O papel de João era purificar e o papel de Jesus era reconectar. Por isso que o fogo é um símbolo da reconexão crística, divina. E nesse momento ocorreu um fenômeno que todo mundo viu. Uma luz gigantesca, não precisava nem ser clarividente para isso. Todos viram uma luz gigantesca sobre Jesus, um estrondo, né? E viram, aquilo traduziram como a presença de Deus ali naquele momento, né? E nesse exato instante, Jesus ele se abaixa, João molha a cabeça de Jesus e é nesse momento que desce a consciência do Cristo cósmico, Lorde Maitreya. Nesse momento ocorre a conexão dos dois e é um momento muito forte, assim, tem uma egrégora, um momentum, né, que a gente fala na espiritualidade, um momento de muita força. Jesus, depois desse instante, ele vai para o deserto por 40 dias exatamente para poder ajustar essa conexão. E depois de 40 dias que ele sai de lá, começa a formar o grupo principal de apóstolos e inicia a sua missão pública. Então naquele exato momento é que ele se preparou uma vida inteira e naquele momento ele recebe o Cristo cósmico e ainda assim ele se isola por 40 dias para que essa energia, essa fusão se estabelecesse, né? E tem um símbolo muito grande também, o 40, que é o símbolo da superação das dificuldades humanas, do ego. Então tem todo um simbolismo do número 40 que é muito presente na Bíblia de uma maneira geral, né? Tá, você agora, contando essa história, você está usando termos, digamos, mais místicos ou ocultistas. Como que a Igreja Católica se refere a este evento? Que seria então um batismo de conexão com o Espírito Santo, de conexão com Deus? Eu queria só que você correlacionasse a sua fala, que era mais espiritualista, mais aberta, mais livre, com o contexto, então, religioso católico que a gente ouviu quando a gente era criança, ou durante o catecismo. Enfim, eu queria só que você criasse esse contexto, então, uma correlação. Claro. Na Igreja Católica, esse momento ele é visto como cumprimento de uma profecia bíblica. Jesus precisaria passar por aquilo e se diz, de uma forma diferente, que Jesus então recebe sim a luz do Espírito Santo e a presença de Deus, como que chancelando ali o início da missão de Jesus, mas que ele ainda iria para o deserto e ali ele seria tentado por Satanás. Essa é a visão católica e evangélica de hoje em dia. A tentação por Satanás. E eu posso explicar uma coisa muito interessante sobre isso. A visão católica e evangélica criou o mito de Satanás. Então o que eles colocam? Que Jesus, e se você vê os filmes, Satanás ali é uma pessoa, é um ser poderoso do mal, que está tentando Jesus para que Jesus desista da missão dele. Então nas tentações ele quer que Jesus coma uma pedra, transforme a pedra em pão. Ele quer que Jesus se jogue de um lugar alto e peça para os seus anjos o protegerem para que ele não morra. Ou seja, ele quer, na visão religiosa, Satanás seria um ser tentando o ego de Jesus para que ele quisesse o poder e não fazer o bem para a humanidade. Na realidade, não existe essa figura, né? Então, se a gente transporta isso para a visão da espiritualidade, né, o que ocorre? A palavra Satã vem do hebraico e significa adversário. A palavra Satã não é um ser. Então, a palavra Satã representa o adversário interno que cada um de nós tem. E qual é o adversário do meu eu superior? É o meu eu inferior, é o meu ego humano. Então, o meu ego humano, que é o meu eu inferior, é o que eu preciso superar. O que o meu ego produz? Ele produz medo ilusório, uma fobia. Ele produz a ganância, que também vem do medo, o medo de faltar.
Ou seja, toda escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de tudo, gera nas pessoas medo, você é especialista nisso, gera nas pessoas o medo, e o medo gera vários tipos de ganância, porque você quer compensar aquilo que você acha que vai faltar. Não é? É um efeito tio Patinhas, né? O tio Patinhas, ele, na história, ele fica rico porque ele viveu da escassez e ele tem medo de perder a moeda original dele. Então é mais ou menos isso, é uma síndrome de tio Patinhas. Então, na verdade, a ideia toda é que o que acontece ali na visão religiosa seria Jesus lidando com Satanás. Então cria-se essa ideia de que os Satanás e os diabos existem e que você teria que se converter a Jesus e acreditar em Jesus para ser salvo. Essa é a concepção religiosa, que na verdade tira totalmente a autorresponsabilidade sobre a sua ascensão, sobre a sua evolução. No olhar espiritualista é muito claro que Satã é um lado seu que precisa ser dominado, né? E não um ser obsessivo. Existem as obsessões espirituais, mas não que haja um comandante no nível de Jesus combatendo todo o tempo da maneira que se coloca. Muito interessante. Então, pessoal, aqui eu já falei sobre isso na primeira aula da outra playlist, tá? Sem ser da teologia. Na segunda também eu falei. Tudo está dentro de nós, nada está externo. Nós aprendemos que está tudo externo, né? Existe um Deus lá fora, precisou Jesus vir, existe uma Bíblia, existe um diabo, existe um inferno, existe a maldade, existe tudo, a gente acha que é externo. E não é externo, é tudo interno. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão entender por que Jesus avisou isso. Ele avisou que tudo é interno. E por que é que a gente não tem acesso a esse conhecimento? Tem uma razão para isso. Ou vocês acham que é por um acaso que a gente tem 24 horas estressantes, turbulências dentro do nosso lar, turbulências para ir trabalhar, turbulências no nosso trabalho? Vocês acham que isso tudo é normal? É por acaso? Não, gente, não é. E se vocês estudar, vocês vão entender, tá? Então, é isso aqui que tanto Jesus quanto nos muitos e muitas culturas que eu vou trazer aqui, estudiosos, vai estar todo mundo mostrando exatamente isso. Nada é externo, está tudo dentro de nós. Nós somos criadores, como Jesus disse, está na Bíblia. Nós somos criadores, está na Bíblia. Nós, internamente. Nós criamos doenças autoimunes, câncer. Nós criamos, está lá na playlist de psicossomática. É só estudar. Ele falou aqui também, gente, uma coisa muito interessante, que poucas pessoas sabem, e eu também vou trazer bastante material sobre isso, porque não como uma maneira de impor algo, não, mas para vocês irem atrás de respostas, tá? Uma motivação para trazer vocês a ir atrás de respostas. Não ficar só nos meus estudos aqui. Vá atrás de respostas. Aqui ele colocou sobre a cultura que Jesus ele atraía, né? E que muitas culturas hoje usam essa técnica, que é a técnica da alquimia, né? E essa técnica é a mesma que eu estou acabando de falar, tá? Então, você quer a doença? Você terá a doença. Você quer a pobreza? Você está produzindo a pobreza. Você quer um relacionamentos na sua vida falido? É o que você está traindo. Inconscientemente, você não sabe isso. Você acha que você quer o contrário, mas não. Você está produzindo tudo isso. Então, os estudiosos de culturas antigas do Egito, da Índia e muitas outras, os essênios aqui, vai ser dado muitos nomes aqui, tá bom? Muitas culturas, não só nesse vídeo, mas em outros. E vocês vão perceber que as pessoas, elas aprenderam a usar as ferramentas que Jesus deixou
E a minha intenção com essa escola é isso, é trazer as ferramentas, ensinar e mostrar. Só que se eu mostrar para vocês, ser direta com vocês, vocês não vão entender, vocês vão falar que eu estou impondo algo. Então eu estou trazendo de maneira mais sutil para vocês, mas vai dar na mesma coisa. Eu vou ensinar para vocês as ferramentas que vocês mesmos vão usar para prosperar em todos os setores da vida de vocês. E essas pessoas, nesses grupos fechados que a gente vai falar, que perceberam, que estudaram e perceberam tudo isso, descobriram as ferramentas, elas usam. Só que se elas jogam para o mundo não aceita, né? E também tem um motivo delas não aceitar, porque são pessoas manipuladas, né? Sem saber, é inconsciente. E aí, quando essas pessoas elas aprendem, então elas formam grupos fechados de pessoas, ordens secretas, e usam as técnicas. Então, ali, todo grupo consegue prosperar em todos os setores da vida delas. E automaticamente aquela família vai crescendo ali, vai aprendendo, e pessoas... Só que aí o que acontece? Começa o lado sombra vir falar que essas pessoas estão fazendo macumba, que essas pessoas estão fazendo bruxaria, que essas pessoas isso, que aquelas pessoas aquilo. Por quê? Porque assim você não vai ter o acesso à informação, entende? Então, quem está perdendo, novamente eu pergunto, é as pessoas ou é você? Porque elas estão prosperando, elas não ficam doentes, e se ficam, elas se curam, entende? A família delas estão sendo protegidas. Então é isso, gente. Jesus veio, outros avatares vieram, todos deixaram as ferramentas pra gente, vocês vão perceber isso. Porém, poucas pessoas têm acesso às ferramentas, por quê? Falta de estudo. Somente isso. Vocês só precisam estudar. Eu só precisei estudar. Todos esses que eu vou trazer aqui só precisou estudar para ter acesso à verdade, ao conhecimento, entende? Então, e aí vocês formarem, novamente eu vou repetir, formarem a opinião de vocês, nem a minha, nem do paranormal, nem de todas as pessoas que eu vou trazer aqui, nem do pastor, nem do dirigente de alguma casa, não, é a sua, porque você foi estudar e adquiriu, entende? Então voltamos aos estudos aqui. Satã, que na verdade é um conceito que representa, que seria o opositor, ou o antagonista, exato, ou o oponente, que é essas sombras que estão dentro de nós. Exato. E aí isso virou literalmente aquele arquétipo do demônio, do diabo, do Satã, que seria aquele ser vermelho com chifres e cascos. Então transformou-se uma ideia de, na verdade, uma limitação, um aprisionamento interno em um ser externo ao próprio ser humano. Mas isso muda tudo. Muda tudo. Isso justifica, Ali, é tão importante isso que você resumiu, porque isso justifica porque Jesus veio, como avatar. Porque assim, justamente, quando você coloca o externo, você tira totalmente o livre-arbítrio, você tira totalmente a autonomia. O que você faz? Com que a humanidade, que é o que as religiões causam de modo geral, e eu não falo só de uma ou de outra, de todas as religiões, elas geram no ser humano a ideia de que ele tem que ser moralmente impecável, dentro da cartilha daquela religião, para ser obediente ou temente, e que vai, com isso, ganhar uma proteção espiritual divina. Ou seja, cria-se um mecanismo de barganha. As religiões barganham a tal da salvação. Você tem que ser o bonzinho, o obediente, você tem que reprimir todos os seus desejos e instintos, ou seja, nega a sua natureza animal e humana. E divina. Nega totalmente, como se os animais não fossem divinos, né? E são ali, ó, é natural, tudo, sexo é natural, tudo natural, e é tudo demonizado. Tudo demonizado. Então é uma inversão tão grande de valores que gerou na humanidade um aprisionamento, congelou, engessou a evolução da humanidade. Então Jesus, como grande avatar, ele vem para dissolver esse gelo, sabe? Essa coisa que congelou e fala, não é isso não. Nós podemos nos ajudar, mas nós temos responsabilidades pessoais. Então, na verdade, Jesus, a importância de Jesus Cristo não está naquilo que a igreja coloca, que seria a ressurreição. Sinceramente, se você der um Google, você vai ver várias pessoas que ressuscitam hoje em dia, que ficam 24, 48 horas sem vida e voltam à vida.
Isso comprovado pela medicina nos tempos de hoje. Isso inclusive é uma coisa que aparece no TikTok às vezes, que viraliza. Esses dias apareceu, não sei, no Instagram, não sei, no TikTok, de uma senhora na Colômbia, no Peru, que no velório, tava todo mundo chorando a morte da idosa, da senhora, ela levanta. Você viu isso daí? Viralizou, né? Ela levantando no meio do negócio. Assustou todo mundo. Não, e todo mundo se ajoelhou, começou a orar e fazer um cântico, sei lá, uma loucura. Cara, mas olha, existe isso. Levantou no velório, levantou do caixão, Guru, com o véuzinho, aquele, sabe? Tava coberta com o véu, tava com os negócios no nariz já, os tampões no nariz, tá respirando pela boca. Pois é. Você acredita em enfiar o tampão no nariz da senhora? Isso é isso, tem casos assim. E, claro, a gente sempre verifica a veracidade dos vídeos, né? Sim. Mas tem vídeos que são reais. E não precisa nem de vídeo, os hospitais registram isso, né? Muita coisa não é filmada, mas é registrada nos hospitais. E o que eu queria, só estou dando esse exemplo para as pessoas entenderem, o próprio Lázaro foi resgatado por Jesus na própria Bíblia. Ele estava morto e Jesus vai lá e ressuscita. O que eu quero dizer é que a ressurreição é o ponto que fundamenta a Igreja Católica. Para dizer que Jesus, por ter vencido a morte, ele é um Salvador, ele é Filho de Deus único. E na realidade isso não quer dizer nada. Ter ressuscitado ou não tira o valor de Jesus Cristo como um ser extremamente evoluído, extremamente iluminado, um grande sábio, um mega professor, mas muda tudo o fato dele vir e deixar um legado. Qual é o legado dele? É ter ressuscitado? Não. Qual é o legado de Jesus Cristo? Ter deixado aproximadamente 60 parábolas, o Sermão da Montanha, ressignificou o rito do pão e do vinho, aprofundou o Pai Nosso que já era usado pelos essênios. Os essênios já se utilizavam do Pai Nosso, já se utilizavam do rito do pão e do vinho. Então o cristianismo que já existia antes dele é amplificado. Ele cria uma filosofia extremamente rica e bastante precisa até sobre evolução pessoal. Ela persiste nos 300 primeiros anos da igreja primitiva, mas depois a religião, ela censura, ela ofusca, ela distorce. Ô Cotrim, eu acho legal, você falou do pão e do vinho, que você dê a versão religiosa disso e a versão mais universalista, livre, que a gente trata aqui nesse programa, claro. Então, o que significa quando você vai à missa, lá tem o pão, o sangue, que eu fui criado na religião católica, aí você vai se sentir, pelo menos eu quando era criança eu me sentia culpado ali, né, naquele momento, que eu falava, nossa, Jesus morreu por mim e tal, e eu como criança, né, eu falei, meu Deus, que problema ali, né, achei até uma coisa um pouco pesada. E eles obrigam a confessar, né, de vez em quando, senão você não pode continuar comungando, né, então tem a culpa pelo pecado que você cometeu, né, entre aspas. Qual que é a versão religiosa e a versão livre aí que você pode dar para libertar as pessoas? Esse programa é sobre liberdade, hein, não é para aprisionar ninguém. Essa é a ideia, que as pessoas conheçam uma visão de Jesus, que é uma visão dos primeiros tempos, dos 300 primeiros anos, antes da Igreja Católica existir, onde havia uma conexão maior com aquilo que é chamado de a visão gnóstica de Jesus, que é a visão oculta. Mas que naquele tempo, no começo, não era tão oculta assim, mas era propagada 100 anos, 200 anos depois. É que havia perseguição. Então o ocultismo era uma forma de proteção, na realidade, né? Então, vamos lá, na visão religiosa católica, o pão e o vinho, eles colocam como uma representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E aí cria-se a ideia de que Jesus foi crucificado pela humanidade e morreu pela humanidade, sangrou na cruz, sofreu, morreu pela humanidade, e que isso lavou os pecados do mundo, e que por isso a humanidade deve o perdão dos pecados a esse gesto de um Filho único de Deus. Essa é a concepção. Então, quando há uma comunhão com a hóstia ali, né, o pão e o vinho, a hóstia consagrada na igreja, o que eles querem é que você lembre todas as missas. Antigamente as pessoas tinham que, antigamente todos os dias, né? Depois todos os domingos, e aí vai. Então o que eles querem que as pessoas lembrem? Olha, você foi salvo por ele. Então você tem que ser obediente a ele. E o que ele quer? Deve, né? Você tem uma dívida. Exato. Você tem uma dívida. E o que ele quer de você? Pode deixar que eu falo. Então, na verdade, eles se tornaram intérpretes, entre aspas, representantes, entre aspas, daquilo que Jesus Cristo iria desejar de nós como um Salvador. Isso não existe. Jesus não cria uma igreja. Ele nunca cria uma igreja. Isso foi um jogo para se tornar, quando ele fala para Pedro, tu agora é pedra, ele quer dizer que Pedro é uma personalidade que dá firmeza para o grupo, que dá estrutura para o grupo. Ele não está colocando Pedro como papa, como a igreja quer, entende? Ele está dizendo que Pedro, você agora, Simão, agora você é Pedro, você é pedra, você é uma parte fundamental desse grupo, você é o cara que tem firmeza, que vai até o fim, que não desiste nos momentos mais difíceis. Foi isso que ele falou. Mas aí a igreja diz que ele fundou uma igreja. Você percebe que tudo vai conduzindo a uma ideia de estruturar um sistema que se torna oficial
quando o Império Romano cai e o próprio Império Romano vê uma oportunidade. Então assume o cristianismo. Foi uma oportunidade política. Né? É importante frisar exato. isso. É. O Império Romano, que perseguiu o cristianismo nos primeiros 300 anos, começa a adotar o cristianismo. Parece essa coisa que o pessoal fala hoje da política, né? Tudo que é atacado, quando interessa, faz uma coalizão com aqueles que atacavam. É mais ou menos isso. O interesse, como você colocou, puramente político. Então, no sistema, Guru, religioso, o pão e o vinho se tornam um símbolo do que você deve para Deus, para a igreja, o quanto você deve obediência, já que, teoricamente, você foi salvo por essa estrutura. Entende? Por esse Filho único de Deus, né? Se você prestar atenção até na palavra, eles usam o termo, eles colocam Jesus Cristo ali, crucificado na cruz, como sendo um sacrifício, reproduzindo os sacrifícios animais que as religiões faziam. Ou seja, ele é sacrificado em toda a missa, é como se a cada missa ele fosse sacrificado novamente, para então dizer, ó, esse cara fez isso por você, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, e agora você deve obediência. Na espiritualidade, como nós entendemos, o pão e o vinho representa, o vinho é a essência de Deus, mas é a essência crística, a essência de Deus que todos nós temos no nosso corpo mental superior. Ou seja, todos nós somos divinos, todos nós temos essa essência. E o pão é um símbolo em várias parábolas de Jesus, quando ele fala sobre o pão, é um símbolo sobre experiências kármicas. O pão é o alimento da vida, com as experiências que nós temos nas trocas, e a partir das trocas nós temos o resultado do pão. O que é o resultado do pão? É o alimento espiritual, é o alimento para a alma. Então o pão representa não só a condição humana, mas a condição ego-humana, todas as experiências humanas que servem para daí extrairmos luz espiritual. A experiência humana propicia a luz espiritual. E a ideia é manifestar cada vez mais, através do ego, a essência divina. Então o vinho ali, ele é a essência crística e o pão é a experiência humana. Então o que Jesus sugere simbolicamente? Que você embeba a experiência humana na essência crística. E você, quando come aquele pedaço de pão embebido pelo vinho, você está, na verdade, simbolicamente e energeticamente assumindo que você é divino e você só precisa permitir que o teu ego receba todo o fluxo do Deus que há em você. Então esse gesto, então, que é muito interessante, de você embeber o pão no vinho, ele representa, então, que você é literalmente essa força, né, essa consciência divina em uma experiência física. Então seria esse o simbolismo para nós entendermos isso. Somos uma consciência divina experienciando, né, essa vivência física. Exato, Ale. E assim, dentro disso, por que há a junção? Porque a maior parte da humanidade vive de modo separado. Desconectado. Uhum. Então assim, é como se todos nós vivêssemos todos os dias com as nossas famílias, com o trabalho, até procurando ser uma boa pessoa. Mas ainda assim, desconectado da consciência do Deus que você é. Do processo evolutivo que você veio realizar, da sua missão. Que está no corpo físico. Não no corpo, mas na experiência humana. Exatamente, na experiência física. Física, e mesmo quando você desencarna e não tem um corpo físico, mas você ainda está preso ao ego, você ainda está em dimensões egóicas. Então, mesmo ao morrer, você não deixa de ter um ego. O ego é algo ligado à consciência, não ao corpo. Então, vai um pouco além disso. É uma experiência humana que a gente vive no corpo físico, mas vive também em dimensões ainda quando estamos aqui aprisionados e por isso voltamos a reencarnar. É quando ainda precisamos reencarnar, digamos assim, né? Estando aqui ou no plano astral, no período entre vidas. Eu estou vendo aqui as pessoas perguntando. Gente, então aqui eu também vou colocar outros materiais que aqui fica meio que difícil para vocês entenderem, porque vocês estão começando os estudos agora, né? Mas enquanto ele fala, porque Jesus falou, né? Que Cristo, nós também somos como Ele, nós podemos ser melhores que Ele. Então é exatamente isso, Ele vem em parábolas, porque as pessoas não tinham condições de ser mais... Jesus não tinha condições de ser mais claro com aquelas pessoas, então Ele usou parábolas, né? Porque eram pessoas muito primitivas de conhecimento e até hoje é meio, né? Ainda somos primitivos, né? Então, imagina naquela época. E aí ele colocou em parábolas e ele disse que somos Cristos, né? Como ele. Quando ele fala aí sobre o ego, né? O ego é o nosso maior problema, é o que mais nos afasta de Deus.
é o que mais nos afasta da verdade. E é exatamente isso que o lado sombra, que é nós mesmos, nosso lado ruim, né? É usado para nós mesmos nos prejudicarmos. Então é tudo um jogo, e todo jogo das sombras do mal está no nosso ego. Então nós cometemos erros humanos de todos os graus através do nosso ego, né? Então ela é a nossa arma, né? A nossa pior arma. E aqui ele fala que a visão, né, que vocês também, através de outros estudos, vão começar a tentar entender o que é que Jesus quis dizer, que a partir do momento que nós nos desconectamos do nosso ego, né, e entendemos que somos uma experiência humana, mas nós somos uma alma, né? Os evangélicos acreditam em alma, né? Alguns acreditam que somos espíritos, mas é tudo a mesma coisa, né? Só palavras diferentes, né? Então, no entendimento aqui que isso foi passado aqui para vocês, é que Jesus ali, ele mostra que a experiência desconectar do nosso ego para a gente conseguir vivenciar uma vida humana, que nós estamos dentro de uma roupagem, nós somos uma alma, um espírito dentro dessa roupagem aqui, né? Eu estou como Patrícia, mas o meu espírito ou a minha alma está ocupando esse corpo Patrícia aqui para viver uma experiência aqui na carne. Então, a partir do momento que eu desconecto do meu ego, eu consigo me conectar com quem realmente eu sou, o espírito ou a alma que está dentro de mim. E aí o meu contato é direto com Deus, né? Então, assim, eu estou colocando o que ele colocou, mas é algo que eu vivencio, e quem me conhece pessoalmente já ouviu falar bastante sobre isso, tá? Então, tem momentos que eu estou super agitada, com problemas, com contas, tal, e nesse momento o meu ego está falando mais forte, a matéria está falando mais forte, mas tem momentos que quando eu quero falar com Deus, quando aquilo ali, aquela rotina está me incomodando e eu preciso de Deus, o que eu faço? Respiro, me desconecto da minha mente superior, que é meu ego, e me conecto com Deus e tenho todas as respostas. E isso não é só eu, é todo mundo. Tem gente que precisa colocar o joelho no chão para se conectar com Deus. Mas naquele momento ali que ele colocou o joelho no chão, ele desconectou do mundo à volta dele, se conecta com Deus e Deus responde para ele, né? O outro precisa ir na igreja, o outro precisa ir ouvir uma música, o outro precisa meditar, né? O outro precisa fazer o Ho'oponopono. Então, cada um com a sua crença, com a sua fé e com a sua maneira de se conectar com Deus, não é? Só que nesse momento, todos nós nos conectamos com Deus, por quê? Porque afastamos nosso ego, limpamos nosso mental, né? E conseguimos falar com Deus. Ele consegue dar resposta pra gente. Então, muita gente, acredito que metade da população humana consegue se conectar com Deus, ter resposta. Então, se você pergunta se aquele é o caminho, Deus responde. Mas, infelizmente, metade da população não, porque nem sabe que Deus existe, nem acredita nisso, né? Está totalmente conectado na matéria, no corpo humano, nas rotinas diárias, que é as vivências humanas, né? Desse corpo aqui, dessa roupa aqui, né? Então é isso, gente. Eu estou encerrando essa aula. Eu vou vir aqui, eu acredito que mais 2 partes vai dar esse vídeo aqui, tá bom? Eu estou explicando bastante, porque é um vídeo assim que é bem avançado no conhecimento, né?
eu estou tentando fazer com que vocês não julguem por ele ser espiritualista, né? Então é isso, tá bom, gente? Abraços fraternos a todos e até a próxima aula.